O atacante do Clube do Remo, Pedro Rocha, tem atraído a atenção da Série B. Não à toa, ele está atualmente como artilheiro da Série B, também aparece ali com o gol mais bonito dessa rodada, a gente vai falar um pouco sobre isso também, e aparece no time da rodada, tá bom? Não é a primeira vez, né, e o Remo não será a última que o Pedro Rocha ele vai atrair a atenção da Série B. Nicolas, do que especificamente você está falando, mas provavelmente você já sabe o que é, tá? Mas a gente vai falar sobre isso certinho nesse vídeo. Mas caso você não me conheça, meu nome é Nicolas Damasceno, é um prazer tê-lo aqui em mais um vídeo. Deixa o teu like, te inscreve que é extremamente importante e leva um segundo, beleza? E lembrando que esse vídeo também é patrocinado pela RioTech, então tu estás precisando consertar o teu telefone sem sair de casa, que a gente sabe que hoje em dia o mundo é muito corrido, às vezes não dá nem para sair de casa para deixar o telefone ali para consertar. Então fala com a RioTech, tá no comentário fixado aí o contato deles, o link deles para vocês falarem com eles e falarem, olha, eu tenho esse problema. Eles vão recolher o telefone na tua casa, levar para assistência, consertar e depois devolver aí na tua casa sem que você precise sair de casa. Então é extremamente útil. Vamos lá, quando eu falo a respeito do Pedro Rocha estar chamando a atenção na Série B, vamos lembrar que atualmente o Pedro Rocha é o artilheiro da competição. Até o momento que eu estou a gravar esse vídeo, ele é o artilheiro da competição. São 4 gols, tá bom? Para o Pedro Rocha. E assim, você pode ver que torcedores do Flamengo, torcedores do Grêmio, torcedores de outros times, quando escutam falar no Pedro Rocha, eles meio que perguntam, pera, aquele Pedro Rocha? E a resposta é, sim, aquele Pedro Rocha. Então até esses torcedores, né, de times que não são da Série B, ficam, caramba, o Pedro Rocha, que nós tínhamos uma boa visão, uma boa perspectiva para ele tá jogando bem, tá se destacando finalmente e de forma sólida em um clube, no caso do Clube do Remo. E não só isso, se nós pegarmos os times da rodada, o Pedro Rocha começa a aparecer. Então eu vou falar para vocês, por exemplo, do time da rodada dessa Série B agora, da 4ª rodada. O Clube do Remo ele foi o responsável por colocar o maior número de atletas no clube da rodada. Lembrando que essa votação ela acontece ali no Instagram, tá bom? Da Série B, da própria Série B, né, que tem o seu perfil ali. E assim, alguns podem dizer, mas tem a questão do favorecimento do número da torcida, porque como é votação popular, baseado naqueles escolhidos pelo perfil da Série B, né, os critérios que eles tiveram, e aí aqueles escolhidos têm uma votação entre eles para poder definir qual é o time da rodada. E alguns podem dizer, pelo fato da torcida do Clube do Remo ser grande, e não só ser grande, mas ser engajada também, isso facilita que muitos atletas eles fiquem ali ou apareçam no time da rodada, e também, né, isso sempre vai fazer, ou na maioria das vezes que houverem, né, jogadores ali disponíveis para serem votados, que o time da rodada ele seja repleto de jogadores do Clube do Remo e da maior parte do Clube do Remo. Então, tem esse argumento, tá? Se tu concordas com isso, deixa nos comentários, eu quero saber a tua opinião. Mas o fato é que nessa rodada, a torcida elegeu o Daniel Paulista como técnico de todos os times da Série B, foi o técnico da rodada, tá? O melhor técnico da rodada, no caso. No lateral esquerdo, o Alan Rodrigues, paraguaio. O goleiro, Marcelo Rangel. O zagueiro, o Klaus, tá? E o atacante, que é o Pedro Rocha. Mas não só o Pedro Rocha foi eleito ali para o time da rodada, né? Para o elenco da rodada, melhor dizendo, da Série B. Mas ele também teve o gol contra o Coritiba, eleito, o único gol, né, que saiu naquele jogo, que deu os 3 pontos para o Clube do Remo, eleito como o gol mais bonito desta rodada da Série B. E começa a atrair a atenção de torcedores de outros times, e até esse momento o que nós podemos ver é a atenção de torcedores de outros times. Mas em que ponto isso não pode chegar, se o Pedro Rocha mantiver a atuação que ele tem, para interesse, ou melhor, atenção, não vou falar de interesse, tá? Atenção de outra equipe, outros times, né? Isso pode acontecer também, mas especificamente nesse momento o Pedro Rocha tem atraído a atenção, né? Na Série B, tanto que vai aparecendo ali na equipe da rodada, vai aparecendo como artilheiro, e de torcedores de outros times que às vezes nem estão na Série B, mas que lembram do Pedro Rocha. Então vai atraindo atenção. Então vai chegando cada vez mais mídia, cada vez mais holofotes em cima dele.
esse rapaz, ele tá indo muito bem no Clube do Remo e a gente espera que esteja assim até o final, tá bom? Mas, né, assim, que chegue mais holofote, que chegue mídia e que o Pedro Rocha continue marcando gols. Então, para quem se pergunta, aquele Pedro Rocha, aquele Pedro Rocha, ele está no Clube do Remo, está indo bem. E antes de eu passar para a próxima pauta, eu quero te falar que no sábado, agora, amanhã, eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira, ele sai na sexta, e no sábado tem a live, temos uma transmissão aqui que é o recap da semana, ou recap da semana, se você preferir falar assim. Que a gente faz o resumo de tudo que aconteceu na semana no Clube do Remo, né? E a gente faz uma transmissão. A Tirson e eu, aqui, nesse sábado, ocorrerá às 16 horas, 4 horas. E teremos a participação do Machado, do Mundo Azulino, beleza? Já está confirmado. Então vocês poderão assistir toda semana, sábado ou domingo, tem um recap da semana, tem um recap da semana. Então não se esquece de vir aqui no canal todo sábado ou domingo para acompanhar a transmissão que nós temos para fazer o resumo, o balanço do que aconteceu na semana. Beleza? Vamos para a próxima pauta então? Porque nós precisamos comentar rapidamente, né, a respeito do que disse o presidente da Federação Paraense de Futebol após o título do rival. Tá? Vamos lá. Eu vou pedir nesse momento que você deixe um pouco a irracionalidade um pouco de lado, tá? O fanatismo de lado um pouco. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou tocar num ponto que é espinhoso e muitos torcedores não gostam às vezes de escutar. Que é o seguinte, o rival ele ganhou a Copa Verde, o Paysandu. Ele ganhou, foram 5 vezes, né? Se eu não me engano. E o Clube do Remo ganhou uma vez. Lembrando que quando o Clube do Remo ganhou essa Copa Verde, o Clube do Remo, os torcedores festejaram, tá? Então eu acho que não há julgamentos válidos e não há diminuição de é só a Copa Verde, tá? Mas por que eu tô falando isso? Porque independente do Clube do Remo, por exemplo, aparecer no G4 em determinados momentos, né, o Clube do Remo ter o acesso ali para a Série B. Uma coisa que eu disse na temporada passada, antes de terminar, inclusive, foi que eu queria o acesso para a Série B, mas eu também queria o título. Porque quando nós formos na galeria, nós queremos ver a taça. Até onde eu sei, não há taça de acesso, tá? E aí, eu vou pegar também o gancho do que disse o Renato do Fala do Leão, há um tempo atrás, meu amigo Renato, que disse o seguinte, muitas pessoas desprezam competições como o Parazão, como a Copa Verde, esses campeonatos mais regionais. Mas se nós não desprezarmos, é só qualquer coisa, eu não preciso ganhar esse campeonato. Nós vamos ganhar quais? Porque quais são os campeonatos que nós disputamos? Mas, ok, por que tu traz... Tu vens e vai... E tu começas a trazer isso agora, depois. Porque o que conta no final das contas, o que vai contar de fato ali na galeria são os títulos que o Clube do Remo vai ganhar. E tem de lutar para ganhar. Porque eu não sei se vocês concordam, ou eu não sei se vocês têm essa visão, porque muitas vezes parece que os times que o Clube do Remo monta, eles são times que eles brigam para ter um bom desempenho, tá? Mas às vezes pecam em brigar por título, né? Por títulos. E eu estou falando especificamente deste século, tá? Desse século e talvez do século passado também. Porque se nós pegarmos na história do Clube do Remo, teve outros títulos, né? Assim, 2000 para baixo, o Clube do Remo conseguiu títulos quando nem era a época da CBF, tá? E muitos títulos desses precisariam ser reconhecidos hoje em dia pela CBF oficialmente, sabe? Se eu não me engano, o nome era Confederação Brasileira de Desportos, antigamente. Acho que era assim. Os mais antigos vão lembrar. E era um momento que o Clube do Remo lutava por títulos de fato. Nós estamos nos propondo a ganhar títulos, sabe? Não a fazer boas campanhas. Porque entre boas campanhas e títulos, o título, ele, de certa forma,
é um resultado de uma boa campanha, sabe? Então, quando eu vejo, assim, falas como que nas temporadas passadas, que não, nós temos que alcançar só esses pontos aqui para se manter, só para ter o acesso, eu acho, assim, descabido. Porque, no final das contas, tu queres ir né, ver os troféus do Clube do Remo. Então, assim, pode até ser que no final do ano o Paysandu seja rebaixado para a Série C, tá? E com o time que eles têm, é muito provável que isso aconteça, tá? E com o desempenho que eles vieram apresentando nesse começo de Série B, é muito provável que isso aconteça. Se mantivesse assim, é muito provável que isso aconteça. Mas beleza, desce, daqui a pouco sobe e pelo menos ganha um título. Ou não sobe, né? Mas algum dia acontece, né? Os times vivem fases boas e fases ruins. Vou dar um exemplo aqui, trazendo para nossa realidade. Nós subimos para a Série B e descemos em 2021, né? 2020 e 2021. E já voltamos de novo. E o que poderia ter ficado? Porque, beleza, veio o acesso, veio o rebaixamento. O que poderia ter ficado disso tudo? O título da Série C, que nós perdemos para o Vila Nova. Porque os jogadores foram festejar, que fizeram acesso e aí ficaram desfalcados pro jogo contra o Vila Nova. O Vila Nova ganhou de graça, basicamente, aquele título. Nós não vendemos caro o título pro Vila Nova. E agora nós teríamos mais um título, mesmo que nós fôssemos rebaixados. Voltamos para a Série B agora. Isso acontece uma hora, mas o título continuaria lá. O título que nós poderíamos ter ganhado em cima do Vila Nova. É bem complicado, tá? Então, falta um pouco, né, dessa gana de lutar por título. Cara, como eu falei, é muito provável, ou melhor, há uma grande chance, se mantivesse assim, sempre lembrando, do Paysandu ser rebaixado. Vai ter um título lá, entende? E é por isso que eu te falo, deixa o fanatismo um pouco de lado e analisa a realidade. Que é isso, que fica... o que significa a glória no final das contas é o que tu conquistou, como o Clube do Remo conquistou em 2005, como o Clube do Remo conquistou antes dos anos 2000, sabe? São essas glórias. Como o Clube do Remo conquistou em 2021, que foi a Copa Verde. Enfim, vamos passar para, além disso, né, falar sobre o presidente da Federação Paraense. Eu nunca sei pronunciar, Gluckpol, né? Gluckpol o nome. Tá? E aí o que acontece? Algumas notícias saíram que a Copa Verde ela poderia ser encerrada. Vai ser encerrada e vem outra competição, inclusive até de membros ali, né, da Confederação Brasileira de Futebol, falando a respeito disso. Mas o presidente da Federação Paraense de Futebol foi falar que a Copa Verde ela não será encerrada. Abre aspas para o presidente da Copa Verde. Eu garanto que terá, no caso a Copa Verde, né? Isso sou eu que estou falando. Você pode cravar. Eu garanto que terá. A Copa Verde está passando por algumas mudanças. E isso é natural. E terá algumas mudanças importantes. Eu garanto que ela não será extinta. E muito pelo contrário. Irá ficar mais forte. Vamos lá. Coisas que deixariam a Copa Verde mais forte, tá? Uma premiação interessante. A ponto dos times que hoje em dia não se interessam por ganhar esse título, por disputar essa competição seriamente, que eles se interessassem. Além disso, poderia voltar a vaga para a Sul-Americana, sem problema nenhum. Ou melhor, faz ali a Copa do Nordeste, a Copa Verde, depois faz uma Recopa, pode até ser, sabe? E ali daria uma vaga para a Sul-Americana. Olha só que ideia interessante. O ganhador da Copa do Nordeste contra o ganhador da Copa Verde e fazer ali uma disputa entre esses dois ganhadores e aí o vencedor fica com a vaga da Sul-Americana, fazer Recopa, entende? Regional. Ótima ideia. Me parece uma ótima ideia. Se tu concorda, deixa nos comentários, tá? Mas me parece uma ótima ideia. Mas, assim, o que nós já havíamos até comentado no recap da semana, no recap, né, da semana passada, foi que muito possivelmente a Copa Verde iria acabar. Talvez não acabasse a Copa Verde, mas como conhecemos. Então, pode vir a mudar nome, sabe? A reformulação ela pode vir de diversas maneiras.
Eu tenho para mim que o Edinaldo ele vai querer deixar, o atual presidente da CBF, ele vai querer deixar um pouco da marca dele, sabe? Olha o que o Edinaldo contribuiu para a Copa Verde. Então, alguma coisa nesse sentido vai mudar. Seja o nome, seja a estrutura, seja a forma, seja os times que compõem a Copa Verde, mas, na minha ótica, alguma coisa vai mudar, que é a marca do Edinaldo, a marca dessa gestão, né, da CBF na Copa Verde. Beleza? Pode ser a exclusão de um estado, né, que coloca alguns times na competição, pode ser sei lá, adicionar, criar uma recopa, até como eu falei, ou adicionar outra região também para essa Copa Verde. Quem sabe? Beleza? Mas é uma coisa que está em aberto, a gente espera que essa reformulação ela será para melhor. Quando o Globo falar que ela vai ficar mais forte, vamos analisar, porque na próxima temporada nós estaremos aí, enfim, verificando. E aí, o que mudou na Copa Verde? Beleza? Então, contem comigo para isso. Te vejo no próximo vídeo e também te vejo na transmissão, né, de sábado às 16 horas. Beleza? Deixa o teu like, te inscreve. Tchau, tchau.